E aí, povo? Aqui é o professor Fernando e o vídeo que a gente vai fazer agora é sobre a Revolução Russa. Tá, então o que é a Revolução Russa? A Revolução Russa é uma revolução que vai acontecer, que aconteceu na Rússia em 1917, onde a gente vai ter a tomada do poder, vai sair uma monarquia e vai entrar uma forma nova de governo, que é o socialismo. A gente vai ter nesse movimento popular, sim, é um movimento popular, é um movimento totalmente das classes trabalhadoras para a retirada do governo, de uma monarquia que estava oprimindo a população, e a gente vai ter uma primeira grande experiência socialista na história da humanidade, certo? Então, vai destruir a ordem capitalista e burguesa, vai fazer os fundamentos desse Estado socialista que um dia se tornaria um Estado comunista, que nunca chegou a ser de fato na verdade. Na verdade, se a gente for parar para ver os ensinamentos ali do Karl Marx, a gente nunca chegou a ter um Estado comunismo. Então, para não dar a confusão e não ter que fazer uma outra aula entre o que é socialismo e o que é comunismo, entendam que o socialismo ele é um estado de transição para o comunismo. No socialismo a gente vai ter ali a classe trabalhadora se organizando através da figura de um Estado, ou seja, vai ter um governo que vai centralizar todas as atividades daquele Estado, daquela nação, certo? E no comunismo, aí sim seria o estágio final, depois de muita briga, depois de muito perrengue, aí entraria num modelo de sociedade onde não teria classe social, onde não teria mais propriedade privada. Só tenha em mente que falar de comunismo, assim, ó, resumir em uma linha, é muito complicado. Comunismo não significa ganhar as coisas de graça, comunismo não significa que todos vão receber o mesmo salário, e comunismo também não significa que ninguém vai ser dono de mais nada, que tu vai perder tudo que tu tiver, tá? Mas, de novo, esse é assunto para outra aula, tá? Então, mas, muito antes da gente ficar discutindo ali do que pode, o que não pode, vamos ter uma ideia, assim, de como é que estava a Rússia antes de 1917, tá? O perrengue da Rússia, ele vem desde o fim da servidão. Desde lá, de muito antes lá. Os caras estavam tão atrasados que, para ter uma ideia, eles aboliram, entre aspas, tá, a servidão. Coisa aqui na Europa, a gente vai ver a abolição da servidão muito antes. Lá no final dos 1800, no início dos 1800. A gente vai ter lá, em 1900, uma classe proprietária das terras como praticamente a nobreza. 25% das grandes terras cultiváveis do país está em posse da nobreza. As outras 75%, ou seja, são as piores terras, aí que a gente vai ter as outras classes sociais cultivando. O czar, que é um título para rei em russo, ele era quem comandava o país. A população a gente vai ter 80% dela, mais ou menos, ligada direto ou indiretamente ao campo, e quem não está ligado direto ou indiretamente ao campo, trabalhava nas fábricas, que também é palco para outras broncas enormes. A situação das cidades eram péssimas, tanto quanto as do campo, claro, né? No campo o pessoal passava fome, estava com poucos recursos, e na cidade o pessoal passava fome, estava com poucos recursos. Eram pouquíssimas cidades que tinham, e todas elas eram abarrotadas de pessoas, e essas cidades eram centros industriais da Rússia. O que os caras estavam fazendo lá em 1900 na Rússia? Os caras estavam fazendo em 1900 na Rússia aquilo que vocês estudaram na aula sobre a Revolução Industrial lá de 1750 na Inglaterra. Então, estavam colocando a galera para trabalhar, jornada de trabalho excessiva, salário ridículo, tudo aquilo que vocês já viram antes. Só que vocês acrescentem a tudo isso o inverno russo. Então, complica bem mais, né? Tu não ter dinheiro, tu não ter respeito no trabalho, tu não ter condições de trabalho e tu não ter nem tem onde morar direito devido ao salário baixo, tá? Para finalizar, praticamente não tinha escolas, a maior parte da população analfabeta. Com relação às tecnologias no campo, imaginem as mais atrasadas possíveis, a galera ainda usava arado de madeira, velho. Arado de madeira, coisa que vocês viram lá que na baixa Idade Média o pessoal parou de utilizar lá na Europa.
Mas a Rússia é lá no outro lado, é longe, deixa quieto. Tá, vamos caminhar para a revolução. Muito antes da gente ter a revolução, a gente vai ter os pensamentos revolucionários que existiam ali pela Rússia, mas eles não alcançavam toda a população. A gente vai ter alguns grupos revolucionários, como o Narodnik, que eram os caras que cuidavam lá do movimento Narodnavoia. Meu russo tá bom, hein? Esse grupo, eles pegavam e tentavam fazer mais unir a classe camponesa para fazer a revolução, mas não conseguiam ter adesão do país inteiro. E aí a gente vai começar a surgir em 1898, olha só, Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido vai ser a semente assim do movimento revolucionário na Rússia. Dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, a gente vai ter ali a figura do Vladimir Ilyich Ulyanov, ou Lenin para os mais íntimos. O Lenin, ele não é o dono do partido, ele é um cara dentro do partido que apresentam ideias que começam a meio que rachar o partido. Então a galera vai curtir as ideias dele, né? Ele vai trazer todo aquele arcabouço ali do Karl Marx, ele vai pegar e propor uma ideia para os revolucionários russos. Isso vai fazer com que em 1903 o partido se rache em duas vertentes. Então a gente vai ter uma vertente menchevique, que seria em russo minoria, pelo menos me ensinaram assim, certo? Essa minoria, eles acreditavam que para ter uma revolução tu tinha que ter o apoio da burguesia. Quem é a burguesia? A classe industrial, comerciantes e por assim vai, tá? Para o pleno desenvolvimento do capitalismo. E aí quando tu atingisse o desenvolvimento pleno do capitalismo, aí sim tu deveria trabalhar para derrubar o czarismo, certo? Então, bundões. E a galera do bolchevique, que seria a maioria. Então, quem é a maioria? A maioria, eles pregavam que tinha que ter uma aliança entre os trabalhadores da cidade e os trabalhadores do campo, para aí sim tu poder organizar um governo para derrubar o governo, certo? Mas lembrando, lá em 1903 a gente recém sonhava com a possibilidade de uma revolução. Quem que vai ter depois disso? A gente vai ter depois disso, lá em 1905, um evento que vai ser conhecido como Domingo Sangrento. Bem antes ali, ó, em 1904 até 1905, a Rússia ela tinha feito uma guerra fora de casa, lutando contra o Japão para expandir o império e tentar dominar áreas ali de influência no continente asiático, certo? Não ganhou, mas a guerra gerou uma crise na economia que vai fazer com que aconteça vários descontentamentos de vários grupos contra o czar. Mas a população ainda acreditava no czar, né? Coitado do czarinho. A gente tá passando fome aqui, talvez seja porque o czar não tem noção do que tá acontecendo conosco. Então vai ter um padre ali, eu tô dizendo padre mesmo, tá? Ele vai ter uma ideia brilhante, que é pegar uma multidão e marchar até o Palácio de Inverno lá pra pedir pro czar melhores condições de vida, avisar pro czar, ó, czar, a gente tá sofrendo. E essa marcha que chega até o palácio, eles vão ser fuzilados. O czar, né, que reza a lenda, não estava no palácio no dia, pediu para que abrissem fogo contra a população. Por A mais B, a gente tem o exército abrindo fogo contra a população. Cara, isso é horrível, velho. E aí eu pergunto pra vocês, não é o suficiente para iniciar a revolução com isso aí? Pros russos, não. Então, Domingo Sangrento ele vai iniciar uma série de revoltas, greves, manifestações que vão atingir o país inteiro. Mas isso não é o suficiente para dar o início à revolução. Para ter uma ideia, o Lenin lá, a galera revolucionária do PSDR lá, eles chamaram isso de ensaio revolucionário. Por que ensaio revolucionário? Na real, eles se tocaram que o povo ainda não está pronto. Não estava pronto para poder fazer a revolução. Ou seja, o povo tinha que se ferrar um pouquinho mais, para aí sim topar a ideia de fazer a revolução. Então, czar ele tá meio que encurralado, ele tenta acalmar o povo, convocando lá uma espécie de parlamento que existia de muito anteriormente, né? E esse parlamento ele deveria ouvir as queixas da população. Velho, eu não digo que era só ele ter atendido as queixas da população e ter aliviado um pouco pro lado da população, para dizer que isso resolveria tudo, porque é meio difícil prever como é que foi como é que seria o desenrolar da história, mesmo achando que a gente sabe de tudo. Mas nem isso o cara fez. Ele vai continuar naquela posição bem doida lá, que nobre adora ficar, né?
Lembre-se da Revolução Francesa. Olha o perrengue que foi, porque eles não queriam abrir mão do nível de vida que eles tinham, certo? E não vão dar para a população nenhuma esperança de melhora. E aí a gente vai começar a ter os trabalhadores se organizando, principalmente nas fábricas, para fazer o negócio acontecer. E aí, senhoras e senhores, surgem os sovietes. Vão ser conselhos de trabalhadores que se encarregavam de coordenar o movimento operário. Tá. A gente tem que fazer uma pausa para falar dos Três Porquinhos ali. Por que estão falando Três Porquinhos? Tem um filme que eu acho muito maneiro ali, é um livro, na real, né? Ganhei ele até de aniversário da minha esposa ali, é uma leitura rapidinha, foi 80 páginas, ganhei de aniversário uma vez e recomendo, é bem maneiro, bem didático, bem ilustrativo para vocês poderem ver a Revolução Russa. O nome é Fazenda Animal, em inglês. Meu Deus, esqueci o nome em português. Ah, A Revolução dos Bichos. E nessa Revolução dos Bichos, eles têm um celeiro, onde os animais se sentem lá explorados pelo dono do celeiro, e eles querem pegar e fazer uma revolução para tomar conta do celeiro, da fazenda, né? Ter acesso à sua própria produção, né? Tipo, a galinha não quer entregar mais seus ovos pro dono da granja, né? O cavalo não quer que toda a plantação que ele ara seja entregue pro dono da granja. Então eles querem se gerenciar lá. E vamos ter ali quem vai pegar e organizar a revolução. Então a gente vai ter ali o Cabeça, que era o porco mais velho, o Major. Né? Ele vai ganhar bem, ele vai morrer bem no início ali da revolução. Oh, spoiler! Tudo bem, cara, nos primeiros minutinhos ali. E vai ter os dois discípulos dele, que são quem vai pegar e levar adiante o negócio. Que é o Bola de Neve e o Napoleão. O Bola de Neve é o porquinho do bem. E o Napoleão é o porquinho do mal. Tá, como assim? A gente vai ter ali o Lenin e seus dois discípulos. A gente vai ter o Stalin e a gente vai ter o Trotsky. O Trotsky, para assim dizer, é o discípulo do bem. E o Stalin era o discípulo do mal. Quem será que vai ganhar nessa disputa pelo poder? Óbvio. Tá? Mas, só porque a gente vai retomar esses nomes daqui a pouquinho, então vale a pena vocês terem ele gravados na mente aí, tá? Então, em 1914, como bons estudantes de história que vocês são, vai acontecer um evento que vai ferrar bem ferradinho a Rússia, que é a Primeira Guerra Mundial. Sim, Primeira Guerra Mundial. Lembre-se que eu falei, a Rússia não podia participar da guerra, mas mesmo assim ela participa. Então, na cabeça do Czar, né, são uns doentes, né, cara? Na cabeça do Czar, ele imaginava que a guerra ia expandir o Império Russo, diminuir a insatisfação popular, mas, porra, tudo que ele conseguiu em 2 anos e meio de guerra foi 4 milhões de pessoas mortas, uma economia arrasada e greves que estavam estourando por todo o país. Lembrando, os russos não tinham nem arma para participar da guerra, né? Cabeção. Feito! Em 1917... o Czar ele vai ser pressionado lá e vai acabar abdicando o poder. Então, em 1917, a gente vai ter um governo provisório e aí começa a revolução. Ó, tem professores que cobram isso, pra mim não é muito relevante, mas a gente vai ter ali, ó, 2 revoluções. A gente vai ter uma em fevereiro e a gente vai ter em outubro. Aí, em fevereiro vai ser a Revolução Branca e a de outubro vai ser a Revolução Vermelha. Qual é a diferença das duas? A ideia é que na Revolução Branca, né, a gente não vai ter assim uma definição assim concreta de como é que vai ser o modelo de governo que eles vão assumir. É que nem a Revolução Francesa, né? No primeiro momento vai lá jacobinos e girondinos discutir quem é que fica no poder, né? Mas então a gente vai ter em 1917 3 grupos: Partido Democrático Constitucional, vai ser uma espécie de partido de burguesia e nobreza liberal, né? Ele era favorável à continuação da guerra, né? Contrário ao adiamento de qualquer modificação social e econômica no país. Gente sem noção mesmo, é bem defensor mesmo de burguesa. E a gente vai ter ali os bolcheviques, a mesma galera que a gente já conversou antes, né? Que ganhou muita força com o desenvolver da guerra, né? E a gente vai ter os mencheviques, que era o pessoal contrário à guerra, né, que eram a minoria ali e que não admitiam essa derrota na guerra e estavam confusos, divididos. Muitos deles vão acabar sendo englobados, né, ou pelos bolcheviques, pela maioria, certo? Ou vão acabar formando uma frente única ali com o Partido Democrático Constitucional.
E aí, vamos ter a Revolução Vermelha. Em outubro, vai ter uma guerra para chegar a esse ponto, né? Vai ter uma guerra entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. Quem será que ganha? Exato. E aí já vem uma coisa, né? Por que o vermelho é a bandeira, a cor, por assim dizer, dos partidos de esquerda? Isso é uma comemoração à época da Revolução Russa. Se vocês forem parar para ver de todos os movimentos de trabalhadores da história do século XX, o único movimento de trabalhador verdadeiro que a gente teve é a Revolução Russa. E o vermelho vem como se fosse uma alusão a isso aí. Por isso que a gente vai ter ali várias bandeiras de esquerda com o vermelho destacado, né? Desde o PSTU até o próprio PT. Tá, mas essa galera, eles vão tomar a cidade de Petrogrado e vão retirar a Rússia da guerra. Vão confiscar grandes propriedades rurais que eram confiadas à direção de comitês agrários, vão entregar o controle das fábricas para os sovietes, né? E vão pegar e criar esse exército vermelho para defender o socialismo dos inimigos internos e externos, certo? Quem que estava no controle? Joseph, Lenin, Leon Trotsky, Joseph Stalin, Leon Trotsky e o Vladimir Lenin. Aí, os três porquinhos. Ok, depois dessa guerra civil vai ter a vitória do vermelho, mas isso somente lá em 1921. E aí entra a nova ordem política econômica. Isso vale a pena prestar atenção, a tal da NEP. A NEP, ela vai pegar e mudar a economia do país. Então, a NEP ela vai pegar e vai adotar várias medidas para fazer o progresso do país, o progresso do desenvolvimento do socialismo. Então, a gente vai ter ali, ó, produção de energia, extração de matérias-primas para o desenvolvimento das indústrias. A gente vai ter até importação de técnicas e máquinas estrangeiras. A gente vai ter uma organização do comércio e da agricultura em cooperativas. Bem o sonho ali do Lenin sendo colocado em prática ali. Quando o governo não tinha interesse em explorar algum setor da economia, ele permitia uma indústria privada, né? Olha só, na Rússia ninguém era dono de nada. Pô, cara, se não era uma cooperativa, não era algo que o governo tinha interesse, mas era algo que tinha possibilidade de existir ou que tinha necessidade de existir, tinha então propriedade privada, tinha iniciativa privada. Isso aí é de quem não entende muito como é que funciona o negócio. Tá? Mas, de qualquer forma, o que tem é um monte de investimentos rígidos e pesados partindo do Estado. A maior parte deles, óbvio, né, feito por empresas estatais, mas para desenvolver o país. Tá? Qual é o problema? Aqui em 1921 a gente vai ter uma disputa pelo poder. Essa disputa pelo poder vai ser entre o Stalin e o Trotsky. Né? Em 22 a gente vai ter ali a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Então a URSS, isso significa a sigla. A gente vai ter a morte do Lenin lá em 1924 e Trotsky e Stalin disputando o poder. A gente vai ter dois tipos de governo, por assim dizer, defendidos por cada um dos dois, tá? O Trotsky, ele achava que a revolução tinha que se espalhar para os demais países, certo? Enquanto houvesse países capitalistas, a revolução não estava salva, não era definitiva. A Rússia não poderia sobreviver como um país isolado. Eu particularmente acho que ele estava certo. Tá? E tinha o modelo do Stalin. O Stalin defendia a ideia de que a União Soviética tinha que se fechar, tinha que se armar, tinha que se fortalecer, para depois levar o socialismo a outros países. O Stalin vai acabar ganhando essa disputa, né? Algumas pessoas pegam e discutem, por que o Stalin ganha e o Lenin não? O Stalin era o favorito do... Desculpa, por que o Stalin ganha e o Trotsky não? O Stalin era o favorito do Lenin? Não. Stalin não era o favorito do Lenin. Se eu fosse dizer quem é que seguia os ensinamentos do Lenin, era o Trotsky. Mas ele é o cara que estava na frente, principalmente quando o Lenin teve a doença, e ele é o cara que pega e tá no controle ali das tropas, ele é o cara que tá no controle da chefia, da coordenação direta ali. Ele é o cara que começa a dar as ordens. Então, com o passar do tempo, o Stalin começa a cobrar a lealdade das pessoas a ele e não mais à causa, ou ao partido, ou à revolução. Então, ele vai chegar uma hora que ele vai puxar o tapete do próprio Lenin, quando ele está afastado ali por causa de um derrame,
E a partir daí, senhoras e senhores, esperem o pior, né? Certo? A gente vai ter até uma outra aula ali para falar sobre os governos totalitários, e o Stalin é o cara que fez a União Soviética pegar e comer o pão que o diabo amassou, tá? Lembrem-se, essa ideia de se fechar, de se fortalecer, pode parecer muito legal, mas quando a gente vai ter a Guerra Fria, que é um período que vai ter depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai se valer muito bem dessa postura que o Stalin tomou de se fechar. Né? Então, enquanto o comunismo é o comunismo mauzão, que se fecha, que não deixa ninguém ter contato com o mundo externo, o capitalismo lindão é o que deixa todo mundo ter contato com tudo, que respeita o espaço de todo mundo. Mas a gente vai ver depois ali que tem seus altos e baixos qualquer um dos dois sistemas. Tá, senhoras e senhores? Dúvidas? Retrocede o vídeo, manda ali embaixo. E aquele abraço. Manda perguntas ali embaixo.